Graças a Deus, né? Já vamos ouvir aí, estamos de volta. Vamos ouvir agora a ministração da Palavra de Deus com a pastora Elisângela, que vai estar trazendo a mensagem poderosa da Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Graça e paz, pastora Elisângela. E vamos ouvir aí a pastora Elisângela. Fique aí à vontade para transmitir a Palavra de Deus em nome de Jesus. A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus. Já desejo cumprimentar todos os amados irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor. Também já desejo cumprimentar todo o pessoal aí que está na nossa live, né, acompanhando conosco. Fred Menezes já está conosco, né? Edileuza Santos, Eduardo Ventura, o Renato José da Silva, né, também está assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos e amigos. Obrigada pela audiência. Também o pessoal aí, né, que vão entrar na live do cantor Danúbio Leal. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos amados irmãos, né? Já queremos mandar uma saudação especial para os irmãos que fazem a IAPF. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos amados irmãos. Queremos mandar aqui a graça e a paz. Queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também está conosco Sônia Conceição. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, né? Mas nós vamos, neste momento, ao tema da Palavra de Deus, né? Um tema bastante conhecido, né? Esse tema é: o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículo do 26 ao 27, né? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. O tema da ministração: o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Com base no texto de Gênesis capítulo 1, versículo do 26 ao 27, né? Desejo cumprimentar o pessoal aí que está na live do cantor Danúbio Leal. Deus abençoe a todos, né? Graça e paz para todos, né? Adriana Souza aqui na nossa live também. Deus abençoe cada um dos amados irmãos. Mas vamos aqui à leitura bíblica em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27, que diz o seguinte: Então disse: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Em outras traduções mais antigas, nós vemos que nesse versículo 27 está dizendo: façamos o homem, né? Mas como nós estamos lendo numa nova tradução, a tradução transformadora, NVT, né? E ela vai estar mais clara para os nossos dias. Então é importante os amados irmãos que acompanharam aí em outra tradução, como a mais usada é a Almeida Revista e Corrigida, né? Então os irmãos vão achar um pouco de diferença, porque lá vai estar: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas na NVT, nova tradução transformadora, né? Nova versão transformadora, desculpe, vai estar ser humano. Mas nós vemos que o significado de homem ali é esse mesmo, né? Tanto faz ser homem ou mulher, né? Quando a palavra de Deus se refere,
façamos um homem. Ele estava falando também aqui, nesse primeiro versículo, 26, ele falou a respeito de Adão. E no 27, nós vemos que ele relatou a respeito de Adão e de Eva, né? Então, o versículo 27 diz: Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher. Mas nós vamos à palavra de Deus, nós vemos que as pessoas, elas têm dúvidas a respeito do que quer dizer ser a imagem e semelhança de Deus. Outras pessoas dizem que imagem e semelhança são coisas diferentes, significados diferentes. E você vai aprender aqui nesta noite que imagem e semelhança de Deus, essa palavra imagem e semelhança, elas têm o mesmo significado. Às vezes as pessoas, por não entenderem, acham que o ser humano, quando Deus disse que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, elas acham que fisicamente nós nos parecemos com Deus. E isso é um erro. E se nós formos trazermos a palavra de Deus e dissermos isso, nós podemos entrar em contradição bíblica, porque a palavra de Deus não relata isso. Ser a semelhança, ser a imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que somos idênticos fisicamente a Deus. Então nós vamos, mas por que a pastora Elisângela está dizendo isso? Porque eu vou provar a você biblicamente que essa interpretação não tem base bíblica para isso, para dizer que o homem fisicamente, o seu corpo se parece com Deus. Né? As pessoas têm pregado dessa maneira, têm ensinado dessa forma, mas nós sabemos que o verdadeiro significado, o que significa ser a imagem e semelhança de Deus, não é este que as pessoas agora na atualidade têm ensinado. Né? Está conosco também Iris Simões, né? Deus abençoe a professora Iris, né? Então vamos aqui. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isto significa que o homem é parecido com Deus ao passo de que, diferentemente de qualquer outra criatura, ele é portador de sua imagem. Vamos ver por que isso, que está escrito no versículo 26, aonde está escrito, aonde Moisés ele tem o cuidado de relatar o seguinte: então Deus disse, façamos o homem ou o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Nós já vamos passar para você o que significa este versículo. Muitas pessoas possuem algumas dúvidas sobre o verdadeiro significado da expressão imagem e semelhança. Né? Como eu falei no início da ministração, quantas pessoas elas têm dificuldade de entender o que é imagem e semelhança de Deus. Alguém pode até dizer, já ouvi pregadores ensinarem e dizer, não, você se parece com Deus em tudo, fisicamente você é idêntico a Deus. Nós vemos que fazem até canções dizendo, olha, você é a imagem de Deus completa, você é igualmente a Deus. E nessa interpretação as pessoas caem em contradições, dizendo que o homem ele é parecido com Deus fisicamente. E em momento nenhum nós vemos nas escrituras essa interpretação. Está conosco também a irmã Rosilene Costureira, né? Laís, né? Minha amiga Laís. Deus abençoe Laís Pires, né? Um abraço, minha querida. Quanta saudade. Também está conosco o cantor Adailton César. Paz e graça, meu querido. Deus continue abençoando. Então nós vamos aqui. De fato, essa expressão representa alguns desafios de interpretação. Então, nesse estudo que nós estamos pregando aqui nessa noite, iremos refletir sobre qual é a doutrina bíblica sobre este tema. Então, há contradições, como eu falei. Pessoas interpretam isso dizendo, não, você fisicamente, você se parece com Deus, você é igual a Deus, Deus ele tem o mesmo corpo que você, né? Então isso, quando nós falamos nesse sentido, imagem e semelhança de Deus, não tem nada a ver com isso e nós vamos explicar para você por quê. Então o que é ser
a imagem e semelhança de Deus. Mas, pastora, se não é o que nós entendemos, o que nós fomos ensinados desde o início, então o que é ser a imagem e semelhança de Deus? Vamos ver. Quando a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ela não quer dizer exatamente que somos fisicamente parecidos com Deus. Olha aí o que eu acabei de dizer. Deus é espírito e não possui um corpo como o nosso. Nós podemos provar isso nas Escrituras. Se Deus ele é espírito, ele não tem um corpo como o nosso. E aí alguém pode dizer, mas a pastora hoje veio trazer uma mensagem e isso traz uma contradição, porque a vida inteira alguém ensinou para nós, até mesmo os cristãos podem dizer, alguém ensinou para nós que nós temos o corpo fisicamente idênticos ao de Deus, parecidos com Deus. Por isso que somos imagem e semelhança de Deus, porque o nosso corpo físico se parece com Deus. Então nós vemos aqui, se alguém for levar essa doutrina, ensinar dessa maneira, ela já cai em contradição bíblica. Porque lá em João 4:24 diz que Deus é espírito. E se Deus é espírito, ele não possui um corpo como o nosso. Que fique claro para você que está ouvindo nessa noite. Então, João, capítulo de número 4, versículo 24, diz o seguinte: pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vemos aqui que na parte A do versículo diz, pois Deus é espírito. Então nós vamos aqui. Apesar disso, devemos entender que o homem, em todo o seu ser, é a imagem e semelhança de Deus, de modo que sua plena constituição material e imaterial, como corpo, alma, espírito, representa a Deus. O homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, com quem o próprio Deus compartilha seus atributos comunicáveis. Ele possui vida proveniente de Deus e potencial para se relacionar com Ele. Com Ele quem? Com Deus. Assim, os seres humanos são capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica e racional e exercer domínio, possuir responsabilidades e criar coisas incríveis. E aí você diz, mas pastora Elisângela, se nós não somos idênticos a Deus fisicamente, por que é que nós somos capazes de tomar decisões? Por que é que nós somos capazes de avaliar situações, demonstrar as nossas emoções, pensar de forma lógica e raciocinar, exercer domínio, possuir responsabilidade e criar coisas incríveis? Por que nós somos assim? E eu vou responder para você uma coisa importante. Porque você herdou essas coisas de Deus. O homem, Deus lhe deu capacidade, sim, para expressar as suas vontades, para tomar decisões, para avaliar situações. Isso nós estamos falando, essas características, esses atributos comunicáveis de Deus no homem, porque nós estamos falando acerca da vida terrestre do homem. Nós estamos falando nisso, não é para o homem obter a salvação. Não confunda, nós não estamos falando que o homem tem poder para tomar decisões para a salvação, não é isso. Nós estamos falando decisões no seu dia a dia, na sua vida diária. O homem, ele tem poder, ele pode expressar a sua vontade, ele pode tomar decisões, ele pode avaliar situações, porque todas essas qualidades foram colocadas no homem, dadas por Deus. Por isso que o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Com base neste conceito, podemos notar algo muito interessante. Muitas pessoas pensam
que quando a humanidade desenvolve algum avanço significativo na área da ciência, por exemplo, isso implica numa total independência cada vez maior de Deus. E eu já vi até cristãos dizendo isso. Aonde o homem vai parar com as suas invenções, com os seus projetos? A mente do homem, o homem ele é dotado de inteligência para criar remédios, para combater enfermidades terríveis, para desenvolver trabalhos científicos poderosos, que nós olhamos assim, quanta inteligência essa pessoa tem. Quanta inteligência tem esse cientista para descobrir isso. E nós podemos observar essas características no homem. E aí alguém pode dizer assim, então a ciência, ela é independente de Deus. Então o homem que é cientista, ele é independente de Deus, ele não precisa de Deus em nada, porque o homem, ele é auto-inteligente, ele tem uma inteligência que ele não precisa depender de Deus em nada. Então, quando alguém pensa isso, mesmo sendo ateu, mesmo sendo aquele agnóstico que ainda não descobriu a sua religião, ele tem que se prostrar diante disso e entender que o homem, ele tem inteligência porque foi dada por Deus. O homem desenvolve projetos maravilhosos porque foi dado por Deus essa capacidade. Então nós vemos, mas pastora, mesmo aquele cientista ateu que não declara, que não confia em Deus, que não crê em Deus, o ateu, ele não quer saber de Deus, mesmo aquele, ele recebeu a inteligência dada por Deus, sim, porque quem criou ele foi o próprio Deus. Mesmo que ele queira dizer e desconhecer que Deus é soberano, que Deus é poderoso, mas ele tem que se prostrar diante dessa ideia e dizer que ele realmente, ele depende de Deus. Não há projeto científico, não há descoberta que possa ser independente de Deus. As Escrituras nos mostram isso. Mesmo quem criou o avião, mesmo aquele homem que criou o avião, muito conhecido, Santos Dumont, não é isso, pastor? Santos Dumont criou o avião. Como é que pode fazer aço voar no espaço? Como é que pode? Como é que se pode desenvolver uma pequena vacina para combater enfermidades mortais? Como é que pode? Como é que um homem tem uma mente tão avançada para isso? É porque o homem, ele estudou muito. Ele é capaz para isso? Não! Ele estudou e chegou ao pleno conhecimento de tudo isso porque foi dado unicamente por Deus. Ainda que o homem prepotente, arrogante, não queira de maneira nenhuma atribuir esses atributos a Deus, mas todas as qualidades que o homem tem foi colocada lá em você, foi colocada naqueles homens inteligentes por Deus. São qualidades dadas por Deus. E que fique claro isso nessa noite. Com base nesse conceito, as pessoas dizem, há uma independência de Deus. Na verdade, muitas pessoas acreditam nisso. E até utilizam tais avanços para contestarem a existência do próprio Deus. Usam esses avanços. Os cientistas, a maioria deles diz, Deus não existe. Deus não existe, o universo está aí, foi o fruto do Big Bang, foi o Big Bang que aconteceu, houve uma explosão e tudo veio a existir, mas nós não vemos nenhum deles provarem isso cientificamente. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos prova isso. Aleluia, glória a Deus. Deus é tão maravilhoso que não permitiu, não deixa que o homem ele venha descobrir as suas grandezas. Ainda que o homem ele seja inteligente, mas ele não vai ter jamais a capacidade para chegar a esse intelecto tão importante. Está conosco também a nossa querida irmã Dona Irã Guimarães, né?
Graça e paz, minha querida. Vai a paz do Senhor também para o presbítero Genival. Deus abençoe essa família. Continue abençoando essa família maravilhosa. Então nós vemos que, na verdade, muitas pessoas acreditam nisso e até utilizam tais avanços para contestarem a existência de Deus. Mas, na verdade, é exatamente o contrário disto. Cada coisa grandiosa que o homem desenvolve necessariamente reflete a verdade de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vemos que cada criação do homem, quando as pessoas dizem, mas que mente fabulosa deste homem, que homem tão inteligente, mesmo sem ele querer, mesmo sem ele admitir, nós podemos ver que a verdade de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus está nele. Existe alguma diferença entre imagem e semelhança? Vamos ver, isso é uma pergunta que nós, quando lemos pela primeira vez as Escrituras, nós começamos a imaginar. Será que existe diferença entre imagem e semelhança? Talvez essa dúvida venha sobre a sua mente. Qual é a diferença? Por que está escrito nas Escrituras essas duas palavras ao mesmo tempo? Imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas tentam estabelecer diferenças entre ser a imagem de Deus e ser a semelhança de Deus. Todavia, as palavras imagem e semelhança são sinônimas. É o mesmo significado. Na Bíblia, elas são aplicadas para se referir ao mesmo significado. Isso porque nós sabemos que essas duas palavras, imagem e semelhança, são sinônimas, ou seja, têm o mesmo significado. Por que nós sabemos? Porque nos termos hebraicos, nós vemos que elas têm o mesmo significado. Os significados delas não são diferentes uma da outra. Então, imagem e semelhança são duas palavras sinônimas. Elas têm o mesmo significado lá nas línguas originais. Não é no dicionário português, não. Nós estamos falando das línguas originais, dos textos bíblicos, escrito nos textos originais como os termos hebraicos, que se diz assim: Tselem e Demush são traduzidos como imagem e semelhança, respectivamente. Apesar da Septuaginta, o que é a Septuaginta? É a versão grega do Antigo Testamento, e a Vulgata, que é a versão latina da Bíblia, inserirem um entre essas duas expressões, ou i, né, na nossa linguagem, na frase em hebraico não existe nenhuma conjunção entre as palavras. Então nós vemos que pela interpretação, nós vemos que na Septuaginta e na Vulgata, lá está acrescentado no meio, entre essas duas palavras, né, essa vogal ou seja, imagem e semelhança. Entre essas duas expressões. Mas nós vemos que no texto hebraico, no original, não há nenhuma junção das palavras. São as duas, tá certo? Na frase em hebraico não existe nenhuma conjunção entre as palavras. Isso significa que no original nós lemos desse jeito: a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Amém? É muito fácil notar que não há diferença entre imagem e semelhança. Nesse sentido, no texto bíblico, isto porque, se percebido, quando analisamos alguns versículos do próprio livro de Gênesis, o autor bíblico utiliza essas duas palavras de forma intercambiável. Gênesis 1:26, onde nós lemos, é a primeira vez em que o conceito de que o homem é a imagem e semelhança de Deus aparece nas Escrituras. Pela primeira vez, em Gênesis 1:26, lá está registrado que o homem
aparece o conceito de que o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. No versículo seguinte, o versículo 27, apenas a palavra imagem é usada. E depois nós vemos em Gênesis capítulo 5, versículo de número 1, que diz o seguinte: este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a Ele quem? A Deus. O autor do livro resolveu utilizar apenas a palavra semelhante. Por fim, em Gênesis 9:6, ela aparece novamente. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Que versículo maravilhoso. Mais uma vez aparece apenas a palavra imagem. Com isso, podemos perceber que ambas as palavras são utilizadas indistintamente como sinônimos. Logo, devemos entender que a expressão "a semelhança de Deus" é apenas outra maneira de se dizer que somos criados à sua imagem. Mesmo ficando claro que essas expressões são sinônimas, é possível que talvez o autor de Gênesis tenha usado uma repetição particular em Gênesis 1:26, para garantir que as pessoas compreendessem algo muito importante. Apesar do homem ser criado à imagem de Deus, de modo algum ele é divino. Que o homem possa entender isso. Que mesmo ele sendo criado à imagem e semelhança de Deus, ele não é jamais divino. Alguém pode até dizer: não, eu já ouvi seitas dizendo, fulano, aquele profeta que viveu, ele era um pequeno Deus. Ele era um Deus também, porque ele fazia milagres extraordinários. Ele era um homem muito usado por Deus. Então fulano era um pequeno Deus. E isso nós vemos no meio daquelas pessoas que se dizem que creem no Evangelho de Cristo. Mas nós vemos que são seitas, e isso é uma heresia terrível, uma blasfêmia contra Deus. Nem o homem ele é divino, nenhum. Então nós vemos que porque o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que o homem ele seja divino, de maneira nenhuma. Então nós vemos que para garantir que as pessoas compreendam algo mais importante, nós vamos ver que a imagem de Deus, de modo algum, o homem ele se torna divino, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele não quer dizer que o homem seja divino. Em outras palavras, o homem é uma representação de Deus, mas não é o semideus. Tá aqui a resposta: imagem e semelhança de Deus. Porque eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Porque nós somos representantes de Deus aqui na terra. Essa é a resposta concreta para todo esse estudo. Nós vamos trazer mais explicações aqui para que você venha entender. Não quer dizer porque o homem é a imagem e semelhança de Deus que ele seja um semideus. Não quer dizer que ele tem o poder de Deus para fazer as coisas acontecerem. Não é isso. Quer dizer que ele é apenas um representante de Deus aqui na terra. O homem reflete a sua imagem na medida em que é semelhante a ele em alguns aspectos. Nós vamos ver que o homem perdeu a imagem. Será que nós vemos que as pessoas às vezes dizem: não, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus após o pecado? Isso são controvérsias que as pessoas muitas vezes lançam essas perguntas, mas nós, com base nessa pergunta, nós vamos responder a sua resposta, responder essa pergunta para você. O homem perdeu a imagem e semelhança de Deus após o pecado? Isso é uma pergunta que nós fazemos. Então, esse talvez seja o assunto mais discutido dentro do conceito de imagem e semelhança de Deus. É algo muito discutido. Então, nós vemos que algumas pessoas tentam fazer uma distinção
significativa entre as palavras imagem e semelhança. Nós vemos que algumas pessoas, por não entender, elas querem separar, querem fazer diferentes as palavras imagem e semelhança. Mas nós falamos aqui no início que essas palavras, elas são sinônimas e não tem diferença conforme o escrito original. Então elas afirmam que o homem perdeu a imagem de Deus e não a semelhança, e vice-versa. Todavia, como vimos no tópico anterior, não há qualquer possibilidade de fazer uma distinção nesse sentido. Nos resta, então, afirmar ou que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus, ou que ele não perdeu. Diante dessa pergunta, ou nós afirmamos que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus após a queda, ou ele não perdeu de maneira alguma. Nós não temos para onde correr. Nós vemos que poucos teólogos na história da igreja protestante afirmaram que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus após a queda. Nós vemos poucos teólogos na história da igreja falar uma coisa dessa. Então nós vemos que Martinho Lutero foi um destes poucos teólogos, né? Ele entendeu que o homem... porque Martinho Lutero, ele era um homem muito rigoroso com as escrituras, e ele, por entender de forma errada, ele disse que o homem após a queda ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. E nós vemos que isso, infelizmente, foi um erro fatal de Lutero a respeito disso, porque ele defendia esse pensamento. Sua posição sobre esse assunto era bastante inflexível. Sua percepção sobre as qualidades do homem, sobretudo em aspectos morais após o pecado, era bastante negativa. Na verdade, seu posicionamento era bem mais radical do que a posição de outros reformadores, como João Calvino, por exemplo. Mas a doutrina bíblica sobre isso é bastante clara. As Escrituras afirmam categoricamente que após a queda, o homem continuou sendo a imagem e semelhança de Deus. E aí, pastora Elisângela, e agora? Como é que nós vamos explicar? O homem, ele cai em pecado, ele peca, desobedece a Deus. E como é que a imagem e semelhança de Deus permanece naquele homem? Nós vamos explicar a você por quê. Em Gênesis 1:26, antes da queda, vimos que o homem é denominado como sendo a imagem e semelhança de Deus. Já em Gênesis 5:1, agora, após a queda, o homem continua sendo designado como a imagem de Deus. Nós vemos que a queda acontece lá em Gênesis capítulo 1 em diante, lá no 26. Fala antes da queda, antes da queda, nós vemos que a Bíblia relata lá em Gênesis 1:26 que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Já lá em Gênesis capítulo 5, versículo 1, após a queda, agora o homem continua sendo designado como a imagem e semelhança de Deus. Então nós não podemos contradizer a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia por si mesma, ela se interpreta. Nós vemos que antes da queda, em Gênesis 1:26, o homem é declarado como ele tem a imagem e semelhança de Deus, como ele foi criado. Depois, em 5:1 de Gênesis, depois da queda, ele continua tendo a imagem e semelhança de Deus. E como nós podemos explicar isso para você? Ainda em Gênesis 9:6, lemos que atentar contra a vida de um homem é um pecado grave. Eu acabei de ler aqui. Pois Deus o fez à sua imagem. Em outras palavras, o homicídio não apenas tira a vida de alguém, mas é um atentado contra a imagem do próprio Deus ali representada. Olha que coisa importantíssima nós aprendemos aqui. Quando alguém vem e mata uma pessoa, comete um homicídio, independente do que aquela pessoa seja, independente dos seus erros, das suas falhas, a Bíblia diz que o homem que cometeu esse pecado de homicídio, ele é uma pessoa. Em outras palavras, o homicídio não é apenas tirar a vida de alguém,
mas é um atentado contra a própria imagem de Deus. Em 5:1 de Gênesis, esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Então todo homem, ele tem a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 9:6, que nós lemos, que fala que aquele que tira a vida, está aqui, deixa eu voltar aqui o versículo para nós lermos, Gênesis 9:6. Quem tirar a vida humana, por mãos humanas perderá a vida. E nós temos visto isso. Alguém que mata alguém, depois acontece a mesma coisa com aquela pessoa. Porque a Bíblia, ela não pode deixar de se cumprir. Ela tem que se cumprir, a palavra de Deus se cumpre. Pois, nós vemos aqui, Deus diz isso, quem tirar a vida humana por mãos humanas, perderá a vida. Ponto. Pois eu criei o ser humano à minha imagem. Quando alguém comete um homicídio que mata o seu próximo, nós vemos que ele está causando um atentado à própria imagem de Deus. Isso é muito forte. Mas as pessoas podem dizer, não, mas o fulano que eu matei, ele era muito mau. Ele era um homem que cometeu as atrocidades piores, pastora, que você pode imaginar. Mas a Bíblia aqui não faz distinção de quem ele seja. A Bíblia aqui não faz distinção. Deus aqui, ele não disse, não, se você matar um homem bonzinho, você vai morrer, você vai perder a vida também por mãos humanas. Deus não disse. Deus disse, quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. E nós temos que observar isso na palavra de Deus. Mais uma vez aparece apenas a palavra imagem. Deixa eu voltar aqui para onde eu acabei de falar. Então nós vemos que o posicionamento de João Calvino, esse teólogo tão importantíssimo na história da Reforma Protestante, ele interpretou de forma diferente. Nós vamos dizer aqui, se isso o tempo nos permitir. Em Gênesis 1:26 da queda, vimos que o homem, ele continua a imagem de Deus. Já passei por aqui, já falei isso. Então nós vamos aqui. Lemos que quem atentar contra a vida de um homem em Gênesis 9:6 é um pecado grave, pois Deus o fez à sua imagem. Em outras palavras, o homicídio não apenas tira a vida de alguém, mas é um atentado contra a imagem do próprio Deus ali, naquela pessoa representada. Por isso, segundo o texto bíblico, a punição também deveria ser a pena capital. Saindo do livro de Gênesis, o Salmo 8, Salmo capítulo 8, mesmo de forma implícita, revela que o homem caído ainda é portador da imagem de Deus. Quando partimos então para o Novo Testamento, esse ensino fica ainda mais claro. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos partir agora para o Novo Testamento. Falamos sobre a imagem e semelhança de Deus no Antigo. Nós vamos partir para o Novo Testamento. Está conosco também Maria Aciene, né? Deus abençoe, irmã, graça e paz, né? Bonifácio, nosso irmão José Bonifácio, Francisco Rafael, Tiago Feitosa, Adoniran Guimarães. Muito bem, obrigada pela audiência de todos. Também todos que estão ali na live do cantor Danúbio Leal. Deus abençoe a vida de vocês. Então, a passagem bíblica mais direta e explícita sobre esse princípio está em Tiago, capítulo 3, versículo de número 9. Nesse texto, somos exortados a respeito do erro em amaldiçoar alguém, pois os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Aqui para você que gosta tanto, você que está me ouvindo aí, tanto o irmão que se diz crente, quem não é, que gosta de amaldiçoar as pessoas. Nós vemos que existem pessoas que ao abrir a boca, elas amaldiçoam as pessoas de instante em instante.
Basta uma pequena raiva, elas começam a espraguejar, elas começam a amaldiçoar as pessoas, a jogar todos os tipos de maldições terríveis que ela possa expressar na sua boca. Saiba que quando você faz isso, você está atentando contra a imagem e semelhança de Deus que está naquela pessoa. Independente do seu pecado, independente do seu erro, independente da sua posição que ela esteja exercendo naquele momento, quando você abre a boca para amaldiçoar, você está amaldiçoando a imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, o ensino bíblico nesse capítulo é que quando maldizemos alguém, ou seja, amaldiçoamos alguém, indiretamente estamos maldizendo o próprio Deus, pois o homem reflete a imagem de Deus. Olha que coisa importante. Logo, tanto do ponto de vista do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, o homem mesmo, após a queda, traz consigo a imagem de Deus. Se o homem tivesse perdido essa imagem, não faria qualquer sentido os escritores bíblicos continuarem se referindo ao significado e importância desse ensino revelado nos primeiros parágrafos das Escrituras. Não haveria sentido algum. Não haveria sentido algum se essa imagem e semelhança de Deus não tivesse lá, no início das Escrituras, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, não tivesse relatado isso. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, versículos conhecidos nossos. Até as crianças na EBD, elas já aprendem isso a respeito da imagem e semelhança que o homem tem de Deus. Já aprende a respeito da criação, das obras que foram feitas pela sua palavra. Mas nós vemos que quando Deus, ele foi criar o homem, ele poderia muito bem ter criado o homem com a sua palavra, porque ele tem todo o poder. Ele é maravilhoso, ele é grande, poderoso, ele tinha poder, ele tem poder. Mesmo que ele quisesse criar um homem com a sua palavra, ele tinha o poder para fazer isso. Mas ele preferiu criar o homem com as suas próprias mãos. Infelizmente não vai ser possível concluir esse ensinamento hoje. Mas eu quero dizer, convidar você para na próxima quinta-feira você estar aqui comigo, ligado no programa A Voz Apostólica, e aprender mais sobre isso, a imagem e semelhança de Deus. O que significa ter a imagem e semelhança de Deus? Nós vamos parar por aqui. Na próxima quinta-feira nós fazemos fazemos tudo de novo, né? Vamos passar tudo novamente para que você possa entender mais sobre isso. Então você tenha cuidado quando passar na sua mente que alguém dizer assim, não, fulano matou fulano porque aquela pessoa era muito ruim. Ela não prestava para nada. Então ela tinha mesmo que morrer. Fulano foi lá, matou aquela pessoa, cometeu um homicídio. Preste bem atenção quando você for falar isso. Saiba que naquela pessoa, mesmo no seu estado pecaminoso, pastora, a senhora está falando heresia. Não, eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Antes da queda, o homem ele era a imagem e semelhança de Deus. Depois da queda, ele continuou sendo a imagem e semelhança de Deus. Mas só que dessa vez nós vamos explicar na próxima quinta o que houve, a alteração que houve. Mas ele continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Saiba que a palavra de Deus ela nos ensina que quando nós atentamos na vida do nosso próximo, nós estamos indiretamente atentando contra o próprio Deus. Quando você que abre a boca para amaldiçoar, para maldizer o seu próximo, mesmo aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que te faz o mal, quando você abre a boca para amaldiçoar aquela pessoa, indiretamente você está amaldiçoando a imagem e semelhança de Deus contida naquela pessoa. E isso é muito grave. Nós vemos isso todos os dias.
todos os momentos nós passamos por isso e temos visto isso. Mas nós precisamos ter cuidado. Porque eu e você, nós somos a imagem e semelhança de Deus na sua representação. Quando a Bíblia diz imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que você se pareça com Deus fisicamente. Porque Deus é espírito, Deus não tem corpo. Nós vimos em João 4:24. Porque Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, ele não possui corpo como o nosso. Mas nós parecemos com Deus, a sua imagem e semelhança, a respeito que nós somos representantes de Deus. Ainda é algo mais importante do que se nós fôssemos parecidos fisicamente com Deus. Ah, se o homem entendesse, ele cuidaria da sua vida, ele cuidaria da sua alma, ele buscaria a Deus, ele se chegava a Deus. Se ele entendesse essas coisas. Vamos orar neste momento. Na próxima quinta-feira nós vamos continuar com esse assunto, com a permissão do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado. Senhor, com base nessa palavra que nós aprendemos uma parte nessa noite, Senhor, eu te apresento todos, ó Pai, que estão ouvindo o programa Voz Apostólica nessa noite, todos os irmãos, pessoas, amigas que acompanharam a nossa live, que estão na escuta pela Rádio Imprensa FM. Eu te apresento todas essas pessoas, que com base nessa palavra, Senhor, essa pessoa possa vir entender que ela é uma representante tua aqui na terra, que o Senhor colocou nelas, em nós, a tua imagem e a tua semelhança. Toma essa pessoa em tuas mãos e que teu Espírito Santo venha convencer ela dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, e que ela possa, Senhor, chegar ao arrependimento. Ó Deus, eu te apresento neste momento também a vida do Bruno, Senhor. Toma a vida do Bruno em tuas mãos. Ó Deus, sabemos que ele está internado, mas nós cremos na tua graça, na tua misericórdia, no teu poder. Assim como o Senhor curou no passado, o Senhor é o mesmo Deus que faz milagres ainda hoje. Ó Deus, eu te apresento a vida do Bruno. Passa com o teu poder sobre a vida daquela criança. Tira ele daquele hospital, curando e libertando dessa enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Muitos anos se passaram e o meu amor Vai participar a parte do Novo Testamento. aumenta cada dia mais. Em momentos forte eu me senti, outras vezes tão fraco eu me abati. Momentos de alegria eu te servi, dias de dores por não conseguir te ouvir. Mesmo com a força do tempo, Manasa, Deus abençoe, Manasa. não desisti de você. A salvação que nem mesmo os anjos receberam. Deus abençoe a todos que nos assistiram aí, né, pela live do nosso querido cantor, Danilo Leal. Forte eu me senti, outras vezes tão fraco eu me abati. Momentos de alegria eu te servi, dias de dores por não conseguir te ouvir.
tempo, levando sonhos e os amigos, não desisti de você. A salvação que nem mesmo os anjos receberam, o Senhor deste pra mim. Muito bem, graças a Deus, né? Acabamos de ouvir aí uma bela explanação aí da palavra de Deus com a pastora Elisângela, né? E eu creio que daqui para frente muitas pessoas vão tirar aí sua dúvida acerca desse assunto, né? Uma palavra maravilhosa que ela vai concluir na próxima semana. Aí você continue ligado conosco. Deus abençoe todos os nossos irmãos, todos os nossos ouvintes. Esteja conosco lá na Igreja Apostólica Poder da Fé, na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe a todos. E no sábado, amanhã não haverá reunião. Vai ser no sábado. A escola bíblica será no sábado às 9h30. Todos estão convidados. E até a próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir, estaremos mais uma vez com o programa A Voz Apostólica. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E até lá, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Voz Apostólica, um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. Deus abençoe a todos os irmãos e amigos. Até a semana. Até o nosso próximo programa. Deus abençoe.